Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui conhecendo mais uma parte da Igreja do Senhor. Eu agradeço o convite do presbítero Sérgio, agradeço ao presbítero Paulo que me transportou aqui à igreja. É uma alegria reencontrar o reverendo César depois de tantos anos, e o nosso coração se alegra em saber que a igreja aqui, num ato de fé, parte para a construção do seu templo. O nosso Deus, que é o Jeová Jiré, o Deus da providência, estará abençoando, e os irmãos serão bem-sucedidos neste empreendimento. Que Deus abençoe esta igreja. De pé, nós vamos ler em Mateus capítulo 15, versos de 21 a 28. É o texto sobre a mulher cananeia. Mateus capítulo 15, versos de 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, se aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Os irmãos podem se assentar. O texto sugere o título: uma grande fé no Deus grandioso. Trago uma poesia autoral que se intitula Se a ansiedade tenta te afligir e não vives como Deus requer, não temas, crê somente, pois o justo viverá por fé. Se a culpa do pecado te incomoda e o julgamento ao medo te induz, recorda que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o temor iminente do fracasso sobre tua alma desabou, lembra-te, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
se a lágrima é tua companheira e a tristeza bate ponto em teu viver, relembra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se o temor entenebrecer o teu coração e te impuser a afronta do perigo, ouve as proféticas palavras: não temas, eu estou contigo. Se há necessidade ou nítida escassez, e a incerteza te armou cilada, busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Se a dúvida bater à tua porta, tentando abalar os alicerces teus, relembra que a fé remove montanhas. Sem ela é impossível agradar a Deus. Se a dura realidade da existência toda tua capacidade espiritual de ver, olha na direção do invisível, pois tudo é possível ao que crê. Se os teus limites te sucumbem e a impossibilidade te entristece, crê e vive na veraz promessa. Diga comigo: tudo posso naquele que me fortalece. O texto que lemos fala de fé. Uma mulher anônima é movida pela fé a encontrar o Senhor Jesus. Provavelmente ela não o conhecia ainda pessoalmente, mas já ouvira falar acerca do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia dirigida às pessoas. E a sua filha estava enferma espiritualmente, possessa por espíritos malignos. O seu coração se moveu e ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Quando ela chegou ao lugar onde ele estava, ela percebeu que havia uma multidão. Os discípulos ladeavam o Senhor Jesus e havia muita gente que sabia que ele tinha poder para curar enfermidades físicas, enfermidades emocionais e enfermidades espirituais. Esta mulher anônima deixou que a sua fé falasse mais alto. Quando ela chegou ali, próxima, ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Quando estas palavras chegaram aos ouvidos e ao coração de Cristo, ele silenciou. Era um silêncio estratégico. Há momentos em nossa vida em que nós clamamos, buscamos a Deus e não temos nenhuma resposta. Deus está testando a nossa fé.
Deus está testando a nossa perseverança nele. Mesmo diante daquele silêncio, a mulher não se calou. O seu coração, efervescendo em fé, fê-la clamar ainda mais alto, ao ponto de incomodar os discípulos, que a princípio não entenderam. Aquele coração carente, aquela mãe amorosa que buscava uma solução para a enfermidade espiritual que havia acometido a sua filha. Eles disseram: Senhor, a mulher não se calou. Ela vem gritando, ela vem clamando atrás de nós. É claro que o Senhor conhecia, como onisciente, o coração daquela mulher. E Ele conhece também o nosso coração quando o buscamos, quando colocamos a nossa vida na sua presença e clamamos a Ele. Então, Ele sabe toda a intenção do nosso coração, todas as emoções que invadem a nossa vida. Aquele silêncio não foi uma rejeição, um menosprezo àquela mulher, mesmo naquele contexto muito duro, mas foi algo estratégico do coração de Deus para testar, para avaliar a fé e a perseverança daquela mulher. Ela mostrou em seus atos uma fé ousada. Como mulher, ela ousou se aproximar de Cristo publicamente. Naquele contexto ali, judaico, ela era gentia, mas naquele contexto judaico, a mulher não podia se aproximar de um homem, não podia conversar com ele em público, mas ela, movida pela fé, levada pelo seu coração amoroso de mãe, ela ousou se aproximar e clamar o socorro ao Senhor Jesus. Como gentia, ela era cananeia, ou seja, da região Ciro-Fenícia. Creu num judeu como o Messias, porque quando ela clamou, ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é uma expressão messiânica. O Messias seria filho de Davi. E ela também o chamou de Senhor, reconhecendo que ele era filho de Deus, que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Então, ela tinha uma fé sólida, ela tinha uma fé verdadeira, porque ela conhecia, possivelmente, em seu contato com o povo judeu, a promessa do Messias que viria. E ele estava ali,
E ela comprova com esta expressão: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que cria e confiava nele como o Messias prometido. Ela expôs publicamente um problema familiar. Ela ousou dizer em público: a minha filha está endemoniada, possessa por espíritos maus. Ela abriu o seu coração, ela derramou a sua alma na presença do Senhor. Mas ela ousou quebrar o silêncio com o clamor mais intenso ainda. Ela não temeu, ela não silenciou. Era movida por uma fé intensa, por uma fé verdadeira. Ela continuou a clamar enquanto Jesus caminhava com os discípulos, e ela ergueu ainda mais a sua voz. Elevou alguns decibéis na voz, ao ponto dos discípulos se incomodarem. Senhor, dá um jeito nesta mulher, ela vem gritando atrás de nós. Ela sabia que Cristo podia resolver o problema da sua filha. Por isso, a sua fé falou mais alto. O seu amor a impulsionou a clamar e a buscar em Cristo a solução para aquele terrível problema que acometia a sua filha. Os discípulos sugeriram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eu disse que aquele silêncio de Cristo era estratégico. E a fé daquela mulher, que não tem nem nome no texto, não desvaneceu. Ela passou no teste de perseverança, porque ela sabia quem era Jesus. Tinha plena convicção do que ele podia fazer. Então, ela intensificou o seu clamor. Por isso, queridos, aquela mulher, além de mostrar uma fé ousada, ela evidenciou, ela mostrou também uma fé dinâmica. Ela tomou a iniciativa, não ficou de braços cruzados. Ouvira falar de Cristo e foi ao seu encontro. O texto diz: ela, porém, veio. A nossa iniciativa de fé deve ser buscar a presença de Deus, dobrar os joelhos, quebrantar o coração e nos colocar diante do Senhor em oração, em intercessão, em clamor fervoroso. Ela teve uma atitude espiritual.
o Senhor parou e ela, ao vir a presença de Cristo, ela o adorou. Nós imaginamos a cena, porque a adoração oriental, um tanto diferente da nossa, aponta para a pessoa prostrar-se com o rosto em terra. Aquela mulher teve o seu coração movido para adorar ao Senhor Jesus. Curvou-se, prostrou-se diante dele em adoração. A nossa vida deve ser assim. Antes de pedirmos alguma coisa ao Senhor, precisamos adorá-lo. Os crentes são muito acostumados a pedir. Esquecem de adorar, muitas vezes, na oração, e se esquecem também de agradecer. Mas aquela mulher começou adorando. E depois ela fez o seu pedido diante do Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que a tua graça se mova na minha direção. Socorre-me, libertando a minha filha deste mal tão grave. Então, ela teve uma atitude espiritual. Mas o Senhor atestou novamente. Primeiro com o silêncio. E ele disse aos discípulos: eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela era gentia, não era uma ovelha da casa de Israel. Mas a graça é abrangente. Mas o Senhor testou a fé daquela mulher uma segunda vez. Ele disse: não é justo que os donos, que os pais tomem o pão do filho e o dê aos cachorrinhos. Essa expressão aqui é uma indicação dos gentios, porque naquela região, naquele contexto ali, dizer que alguém era um cão, era um cachorrinho, era a maior xingação, não é? Então, era uma ofensa. O Senhor usou uma expressão branda, suave, não é? Cachorrinhos. Hoje tem gente que chama pet até de família, não é? Mas naquele contexto oriental ali, chamar alguém de cão, né, de cachorro, era uma ofensa muito grave. Mas os gentios, naquele contexto ali, eram considerados cães pelos judeus. A palavra de Cristo não foi para ofender aquela mulher, mas para testar o seu coração, para avaliar a sua fé e a sua perseverança em busca da bênção que ele tinha para a vida dela e
da sua filha, ao dizer a ela que os pais não lançavam o pão dos filhos aos cachorrinhos, àquela mulher, eu creio que, é claro, é força de expressão, surpreendeu até o Senhor Jesus. É claro que, como onisciente, ele jamais seria surpreendido. Mas como verdadeiro homem, que ele também era, verdadeiro Deus, ele não seria surpreendido. Mas como verdadeiro homem, a resposta daquela mulher, creio que o tenha surpreendido. Diante do argumento de Cristo, a mulher disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus não teve outro argumento. Que coisa, né? É claro que, diante desta resposta da mulher, ele constatou, ele comprovou que ela tinha uma fé verdadeira, que ela confiava nele, que ele tinha toda a credibilidade espiritual para abençoar a sua vida e abençoar a vida da sua filha. A fé dinâmica dela foi em aproximar-se do Senhor, em mover-se em adoração e em falar em contra-argumentação, mostrando total confiança nele, total dependência da graça de Deus e, de acordo com a vontade soberana de Deus, a bênção em Cristo. Esta mulher mostrou uma fé ousada, demonstrou uma fé dinâmica. Ela não cruzou os braços, mas isso traz para o nosso coração que não devemos cruzar os braços, mas dobrar os joelhos, buscar no Senhor aquilo de que temos carência para a nossa vida material ou espiritual, porque em sua graça ele tem a solução. Mas aquela mulher, além de mostrar uma fé ousada, demonstrar uma fé dinâmica, ela evidenciou uma fé recompensadora. Como eu falei, nem aparece o nome dela, mas a sua fé foi ressaltada. Uma fé viva, uma fé atuante. O Senhor disse para ela, diante da contra-argumentação: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Será que a sua fé pode ser também elogiada por Cristo?
ele pode dizer: tu tens uma grande fé, tu tens uma grande confiança. Ele disse para ela, e ela evidenciou uma fé profunda: faça-se contigo como tu queres. A fé recompensadora começa a se manifestar na vida daquela mulher e da sua filha. Saiba que a fé honra Deus e Deus honra a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé aciona a providência divina. Os recursos da graça de Deus são disponibilizados aos eleitos. E aquela mulher pôde assim receber a bênção do Senhor na sua vida, através da cura, da libertação da sua filha. Portanto, esta fé ousada, dinâmica, recompensada, foi testemunhada pela própria mulher e possivelmente por muitos que estavam ali, porque o texto termina com a expressão: e desde aquele momento sua filha ficou sã, liberta, curada. A graça de Deus a alcançou, e alcançou também o coração amoroso daquela mãe. É claro que, diante das bênçãos de Deus, diante das orações respondidas, os milagres que acontecem na nossa vida precisam ser compartilhados. Nós, presbiterianos, somos muito discretos em relação a isso, em testemunhar, em contar as bênçãos de Deus. Eu sou presbiteriano desde que minha mãe nasceu. Eu já sou a terceira geração. Mas a gente sente às vezes, né, a discrição, né? Nós somos muito discretos às vezes em testemunhar a graça de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus, porque elas acontecem ainda hoje. Deus cura, Deus liberta pessoas possessas de espíritos malignos. A cura física, emocional e espiritual ainda hoje, porque Jesus Cristo é o quê? É o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, aquela mulher foi abençoada e nós precisamos compartilhar as bênçãos do Senhor que acontecem na nossa vida, na nossa família e na sua igreja. Queridos, eu sei que estou falando muito, não sei se voltarei outra vez, então estou aproveitando a oportunidade. Algumas lições
que precisamos aprender rapidamente. Saiba que Cristo é autor e consumador da fé. Como autor, ele gera a fé. Como consumador, ele concretiza, não é? Ele consuma, ou seja, realiza a fé através de bênçãos, através de milagres na vida dos eleitos. A fé só acontece em relação à Trindade. Perceba bem isso aí. Tem crente antigo que não sabe discernir entre fé e apenas crendice. Não há fé fora da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fora da Trindade, o que acontece é crendice. Pensamento positivo, né? Crê em alguma coisa, então isso não é fé. Isso é mera crendice. Infelizmente tem muita gente por aí atrás de crendice. Você deve viver a fé verdadeira, que é consumada, concretizada, realizada no Senhor Jesus. Deus cumpre todas as promessas feitas aos seus filhos, os eleitos, porque Ele é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo, né? Lá no hino 32, nós temos lá: Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Tem muita gente cantando fiel a mim. Se Deus for fiel a você, você é maior do que Ele. Tá? Então nós consertamos teologicamente aquela expressão. Ele é fiel a Ele mesmo, porque Ele é imutável. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, nunca cante, tu és fiel a mim. Não, tu és fiel assim. Ele é fiel a Ele mesmo. Saiba que no dicionário de Deus não consta o vocábulo, a palavra impossível. Amém? Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Deus dos impossíveis. Por isso a gente canta, né? Com muita alegria: a minha fé e o meu amor, diga comigo, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém.